Boa tarde. Ninguém comeu doce depois do almoço, não, né? Para não cochilar. Eu quero agradecer o convite do Vilfredo, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês todos esses conhecimentos. Para quem não me conhece ainda, eu trabalho há... Tudo bem, doutora? Eu trabalho há mais de 23 anos com pacientes com deficiência grave. Então, eu não faço parte desse grupo da agora do Carlos, porque os meus pacientes não se enquadram de jeito nenhum naquela relação de questionários e de nada disso. Então, a coisa é bem mais na prática mesmo. E isso foi fruto de 10 anos que eu fiquei numa cidade do interior de São Paulo, em Tatuí, sozinha de neuro. Então, eu não tinha para quem mandar as sequelas. Eu faço neurotraumatologia, neurocirurgia, e não tinha neuroclínico para mandar os pacientes para acompanhar as sequelas. E aí eu fui obrigada a fazer nutrologia. Fui na primeira turma da Abram, em Ribeirão, porque eu precisava oficializar as minhas prescrições, porque mudou tudo. Eu fui para Campinas fazer com a doutora Berenice Wilke nutrologia também, porque ela trabalhava na época com a dieta do tipo sanguíneo. E eu tinha um grupo de crianças já muito comprometidas que nunca tinham comido absolutamente nada diferente de leite, farinha e açúcar. Leite de vaca, porque era in natura, era alguma coisa que era bem mais nutritivo, segundo as famílias. A farinha para poder engrossar o leite, porque eles têm dificuldade de deglutir, de mastigar. E o açúcar para adoçar o veneno. E o bebê conforto para poder dormir sentado para evitar o refluxo. Esse era o quadro. E é um quadro que existe até hoje, pelo Brasil inteiro. Não existe um protocolo que a gente possa usar e dentro dos padrões da alopatia, e eu sou alopata por formação. Então, eu acabei indo para Cuba, fui aluna da doutora Silvia, em 2009, para aprender alguma coisa sobre ozônio. E o resto eu fui fazendo física quântica, tudo que aparecia, que eu podia incluir dentro do protocolo para melhora de qualidade de vida dessas crianças, eu fui fazendo. Então, eu hoje vou mostrar para vocês, eu vou passar rápido todas essas técnicas, porque vocês já viram desde de manhã. Vocês já sabem o que é o ozônio, quais são as características, para que a gente possa ver os casos clínicos, tá bom? Eu só pediria que quando a gente passar os pacientes que estão sem tarja, a gente não fotografasse, por favor. Aqui a gente já tem os efeitos na circulação sanguínea. Em baixa concentração pode mudar a resposta imunológica. Tudo isso a gente já viu. As lesões infectadas respondem maravilhosamente. Eu vou mostrar um caso de necrose, de pé diabético. O que a gente precisa ter é sempre esse cuidado com relação a... Ele não acende mesmo? Em relação ao aparelho e às dosagens e ao que a gente utiliza para ter a melhor qualidade. Esse é o meu mais novo brinquedo. Cadê o Vilfredo? Essa era a sequência da tabela usada, agora já está sendo modificada, diminuindo todos os valores para uso. E onde eu uso? Em casos de AVC, a maioria dos casos de paralisia cerebral, em hipóxia neonatal, em espasticidade por qualquer das doenças degenerativas e das doenças neuromusculares, lombalgia, sequela de trauma de crânio, escara de decúbito e pé diabético. O ozônio ele aumenta, né, o aporte de oxigênio, a gente também já sabe, facilita a estimulação à circulação sanguínea, melhora a flexibilidade dos glóbulos vermelhos. Tem todos esses efeitos, todo mundo já viu, efeito bactericida, fungicida, inativação viral.
E eu, baseada nisso tudo, comecei a usar, usar e usar. O critério fui eu mesmo. Uma dieta, uma dieta sem glúten, sem leite e sem açúcar. Ponto. Não tem desculpa, não tem questionamento, não se começa a dar um segundo passo sem que isso seja adotado pela família. Por quê? Porque no final do trabalho a gente chega à conclusão de que o que modifica realmente o quadro do paciente é a condição de nutrição celular. A célula tem fome. Então, você pegar um adulto, uma criança grande, de 20 e poucos anos, com paralisia cerebral, que nunca ingeriu absolutamente nada que não fosse leite, farinha e açúcar, um desnutrido em potencial. Na hora que a gente retira isso, e eu fazia a suplementação com oligoterapia, porque aí eu fazia uso dos oligoterápicos sublinguais, para ter uma absorção mais rápida, para uma resposta melhor. E hoje a gente tem uma linha fantástica de oligoterápicos para associar à ozonioterapia. O resultado mudou completamente. Aqui são os pontos que eu uso para vertebral, para as espasticidades. Eu faço uma concentração baixa, no máximo 10 cc, agulha, aquela agulha de insulina 30 G meio, de canhão amarelo, o bisel dela é mais fininho, dói bem menos, incomoda bem menos, e eu faço em qualquer lugar da coluna inteira. Isso aqui foi uma reportagem da Globo, do jornal Globo, que chamou a atenção no Rio de Janeiro da incidência crescente de amputações nos hospitais públicos. Então, e a tendência é isso continuar aumentando assustadoramente. Nas emergências, as amputações com os pacientes diabéticos, com pé diabético, e isso é uma preocupação, mas em momento nenhum na rede pública a gente consegue ter uma resolutividade ou introduzir a ozonioterapia ou coisa assim. Eu fiz um trabalho com o pessoal de Taubaté, há 3 anos atrás nós começamos a fazer e fizemos até agora há pouco tempo. Em junho eu saí da região, mas a enfermagem de lá do centro de saúde continua trabalhando com hanseníase, com a hidrozônio, só a hidrozônio, absolutamente nada invasivo, e o uso de peróxido de hidrogênio em frequencial, sem dose ponderal nas feridas. E um controle de temperatura desse membro, com um termômetro digital simples que a gente compra em qualquer farmácia nos Estados Unidos para você medir, e pelo fato de não precisar encostar na perna, e para a gente ter uma noção de até onde estava melhorando essa vascularização ou não. E aí eu passei a fazer ozônio naqueles pontos onde a temperatura começava a diminuir. E a resposta é fantástica, inclusive de fechamento de feridas de hanseníase. Isso ainda continua sendo feito lá, mas esse eu não trouxe hoje, não. Então, esse paciente foi um paciente que eu atendi num acidente de moto há 20 anos atrás. Ele tinha 20 anos, hoje ele tem 42. Há 22 anos atrás, eu atendi ele e nunca mais vi. A mãe dele me procurou pedindo para ir na Santa Casa, que o cirurgião ia amputar o pé dele, porque descobriu que ele era diabético, e ele foi tratar um calo com uma podóloga, fez uma ferida, infectou, necrosou, apodreceu e vamos amputar. E eu fui lá para ver e esperar, lógico, o cirurgião, era meu amigo, então antes de qualquer coisa eu vou conversar com ele, saber se posso realmente ir ver e tal. Mas já fui para o hospital com as 2 seringas de ozônio no bolso do jaleco, para não ter... Eu já fui prevenida. E quando eu cheguei lá, que fui conversar com o cirurgião,
se aí tal, vamos ver se a gente não via ainda o pé do Fernando, mas a mãe dele me pediu e tal, e ele falou para mim assim, você sabe o que é que eu penso desse negócio de ozônio que você faz, né? Eu falei, não, sei não. Não sei o que é que você pensa. Eu penso que é, ó, uma grande enrolação para você, ó, ganhar dinheiro. E fez assim. Não precisa dizer que o meu espírito nordestino baixou e eu usei assim aquela palavra comprida para poder colocar ele no lugar que não vai caber repetir aqui. Mas falei, cara, você devia se envergonhar de falar isso. Eu tenho 2 filhos médicos recém-formados, você não gosta de estudar? Vai lá no Dr. Google, clica lá, ozonioterapia, e aí você vai aprender alguma coisa sobre ozônio. E tudo bem, ele foi embora, se não vai ter amputação, então eu também não tenho mais nada para fazer. E eu peguei aquilo no capricho. Falei, agora eu vou acompanhar esse pé e eu vou fazer. E ficou mais uns 3 dias no hospital. Eu fiz o ozônio. Eu fiz 2 seringas de 60 cc de ozônio direto no primeiro dedo. Nenhuma gota de sangue saiu daquele pé. Absolutamente nada. Tudo necrosado. E aqui ele relatou como foi a sequência do tratamento dele. Meu pé inchou, ele procurou o clínico, aí começou, teve antibiótico, aí queriam fazer câmara hiperbárica, ele fez uns dias, não resolveu, até que eu comecei a tratar dele após 22 dias de internação. Ele estava 22 dias internado, cada dia pior. E aí, até novembro do ano passado, nós tínhamos feito, isso foi em agosto, né? E ele, em novembro, tinha feito 14 sessões apenas, em outubro. Começou assim, era um olho de peixe, outro. Então, ó, foi um olho de peixe, era só isso a lesão dele. É aqui, então é o de cá. Estava assim. Isso, 18 de julho. O enfermeiro que passou a fazer o curativo dele todo dia, ele mandava as fotos do pé para o cirurgião que que ia amputar. E eu fazia assim, você vai mandar para o doutor? Você vai mandar para mim também, porque eu vou colecionar esse pé. Esse pé vai ficar no meu arquivo. Então evoluiu assim. Ele teve osteomielite na primeira falange. Você vê que a falange já está sem movimento. Aqui ele fez um raio-x, ele já tinha aqui toda uma destruição óssea. Evoluiu assim. E eu fui fazendo isso assim, nos dias que eu podia, né, em dias alternados e tal. Então, o que a gente fez? Eu emprestei a minha máquina de ozônio para ele, de hidrozônio. E ele pegou um jarro, não era nem um balde, era uma dessas jardineiras de plástico, meio acrílico, para caber o pé dele assim, sem afogar muito. E eu fazia 10 minutos só de hidrozônio por dia. O enfermeiro fazia o curativo, enxugava, limpava, e eu ia lá e fazia o ozônio injetável no local. Na ferida, aqui. Direto na ferida. Ele não tinha nenhuma sensibilidade. Direto na ferida aqui. Você imagina 120 cc neste dedão e parecia que você estava injetando no vazio. E ia embora. Não tinha nada. E começou a criar um tecido de granulação. Começou a melhorar. E evoluiu assim. Assim. Aí, no dia que chegou essa bolinha de ozônio no centro cirúrgico da Santa Casa, foi um alarde geral.
Ali eu estou fazendo. Ele já estava na casa. Foi fechando. Em momento nenhum eu fiz a aplicação aqui atrás. No lugar onde começou o problema, eu não fiz nenhuma aplicação. Foi melhor, né? Porque eu queria ver qual seria a evolução sem a gente mexer em nada. Foi cicatrizando. Essa unha começou a cair. Você veja que são 9 de outubro, a 15ª aplicação. Novembro de 2014 ele estava assim, sem nada mais e com o movimento de extensão e flexão do dedo recuperado. Aí eu fui atrás dele exatamente ontem, porque eu vinha para cá. Eu liguei para a mulher dele e falei, Raquel, cadê o Fernando? Ele está trabalhando, doutora. E aí, como é que está? Eu falei, eu preciso do pé dele. Eu vou para Belo Horizonte, eu preciso levar o pé dele comigo. Então marquei com eles na casa. Assim, aqui era essa vasqueta que ele usava, a máquina era minha, ele comprou um difusor, era só dele, e o pé dele assim. Esse era o esquema, 10 minutos por dia de hidrozônio. Ontem, 4 de novembro, o pé dele aqui. Esta unha está com uma micose. Quando ele mostrou, eu falei assim, você não está fazendo a dieta. Não, doutor, eu vou falar a verdade. Eu só estou assim, só no sábado que eu tomo cerveja, mas eu voltei a comer pão, umas coisas assim eu voltei. Como é que está a diabetes? A diabetes está 125, 100 e pouco, ele está bem equilibrado, mas a dieta ele abandonou. E ele está com essa linda micose, mas com o movimento todo normal do pé. E aí ele fez questão de botar o dedinho para cima também, para mostrar que estava funcionando bem. Depois de 1 ano sem fazer absolutamente nada nesse pé. O que ele fez? A retirada do leite, a farinha e açúcar, diminuiu todas as medicações, porque a partir do momento que ele começou a dieta, ele voltou aos parâmetros normais. Ele usa hoje um mínimo de medicação, losartana, se não me engano, e o glifage só. E está trabalhando normal, sem nada. E o doutor, quando viu aquela imagem do olhinho, virou para... E você sabe que quem é cirurgião sabe que a fofoca no centro cirúrgico não escapa nada, né? E quando o enfermeiro mandou a foto do pé dele cicatrizado, falou assim, aquela lazarenta, não é que ela curou o dedo do cara mesmo, o pé do paciente? Ele, em vez de ficar feliz da vida porque não precisou amputar, ele me disse que eu era lazarenta porque eu tinha curado o pé do cara. Então, assim, eu, como não tenho os padrões normais para comparar e para começar os tratamentos, eu começo tudo de trás para diante. E os meus resultados são bastante interessantes. Então, assim, eu acho que a ozonioterapia é uma terapia que não interessa, vai fazer bem para o paciente. Não interessa se você vai fazer, com todo respeito, lógico, um trabalho para um Unifesp, não interessa se você tá começando do jeito que eu estou começando, o fato é que funciona. E eu vou dizer para vocês, com ele, eu fui invasiva fazendo o ozônio direto na ferida dele. E faço para vertebral, faço nos casos mais simples. Mas nos pacientes mais graves, eu só faço ozônio retal. E eu tenho resultados maravilhosos com esses pacientes. O Carlinhos, por exemplo, por favor, não fotografem eles, que eles estão sem a tarde exatamente para a gente ver a condição dele. É um trauma de crânio, é uma sequela, eu já acompanho ele há 7 anos. Nós demolimos o jardim da casa dele para fazer uma piscina, para ele reabilitar. Ele faz a reabilitação com a piscina, é tratada com ozônio. Ele não tem nenhuma perda muscular. Eu faço oligoterapia, sublingual ou em gel. Ele fez gastrostomia.
E aí o paciente que resiste à desnutrição e à gastrostomia, ele tem uma resposta muito melhor e muito mais rápida. Porque, teoricamente, eu não perco a comunicação saliva, sublingual, cérebro, estômago. E isso faz uma diferença muito grande na evolução neurológica dos pacientes. Então, ele tinha uma escara enorme. Eu uso o BIOS. Aqui foi lá, foi uma vez ou outra eu fazia o BIOS no Fernando. A neuroacústica, a oligoterapia, um pool de aminoácidos, o ozônio auricular. Opa. Sempre começa aqui uma dieta adequada. Se o paciente é pobre, eu suspendo e ele vai comer qualquer coisa que não tenha leite, farinha e açúcar. Se o paciente pode bancar, ele vai fazer genodiet, ele vai fazer exame de intolerância, de hipersensibilidade alimentar, ele vai fazer todos os outros exames que ele achar que precisa fazer, contanto que não coma leite, farinha e açúcar. Então, isso é obrigatório, porque muda, gente, muda completamente o quadro quando você começa nessa sequência. Eu uso o ozônio retal sempre, para vertebral, em todos os casos de espasticidade. O soro ozonizado aqui não é para fazer venoso, eu faço ele para lavar a ferida. O azeite ozonizado, a hidrozônio, a oligoterapia, a terapia frequencial, o REAC, que é uma tecnologia italiana, e o RAIF, que é uma terapia com radiofrequência. Então vira essa parafernália. Eu viajo, preciso de um caminhão para levar tudo, né? A mala do REAC, os cartões do RAIF, o BIOS, a máquina de ozônio. Agora eu tenho meu brinquedo novo, você não estava aqui para ver o meu brinquedo novo que eu fotografei. Mas eu tinha que ir com o carrinho de oxigênio, então era uma romaria. A Camila, ela também saiu, teve alta depois de 8 meses em coma, foi morrer em casa com uma escara desse tamanho, dessa forma, isso em 2009, e só com o ozônio injetável em torno da escara, e o ozônio retal recuperou. Ela encarou todo um processo de desnutrição, mas a família resistiu à gastrostomia. E hoje, Camila está assim, fez gestão empresarial, ela voltou a estudar, e eu vou mostrar para vocês a tomografia da Camila. Eu operei Camila 2 vezes, ela foi operada em Piracicaba mais 2 vezes, porque nós tivemos que pôr válvula. Ela teve meningite, nós tivemos que tirar a válvula, pusemos de novo válvula, e foi aquele inferno generalizado, e ela não operou nem a clavícula, porque não tinha teto cirúrgico, não fez a cirurgia de quadril, porque não tinha teto cirúrgico, e hoje a Camila, antigamente, se não existisse a ressonância magnética funcional, a gente tinha certeza absoluta que isso aqui não tinha jeito. E hoje ela é uma pessoa inteiramente normal, conversa, está no meu Facebook, ela tem o WhatsApp, porque ela tem que falar comigo toda semana, me dá notícia, ela faz natação na reabilitação agora do quadril sem fazer a cirurgia. Aqui são os pontos onde a gente faz, e eu fiz também nela em articulação de ombro, de cotovelo, de punho. Esse é o Wanderson, ele é um xeroderma pigmentoso, eu estou levando o Wanderson agora, o caso dele, não estou levando ele, mas eu estou levando o caso dele para o Congresso Americano de Medicina Integrativa em Boston, por causa do xeroderma e da evolução dele. Um dos diretores da Faculdade de Medicina Integrativa de Miami estava lá em Uberlândia, quando eu apresentei o caso dele, me convidou e eu recebi o convite. Eu vou levar o caso dele porque ele não tem nenhuma lesão e não fez nenhuma cirurgia para retirada do câncer de pele. E também não evoluiu com o tumor cerebral, nem a metástase pulmonar, que deveria ter matado ele aos 10 anos. Ele está com 23
23 anos agora. Fui também atrás dele essa semana para poder ter a foto recente, porque eu perdi ele de vista quase 3 anos. Então, ó, não pode ser uma coisa que incomoda, porque eles mesmos colocam o esteto e eles mesmos se ajudam no exame. Isso aqui, em 2014, ele já não tinha nenhuma lesão de pele. Olha o tipo de movimento de articulação que ele, naquela espasticidade, não conseguia nem se mexer. Fisioterapeuta fica louco quando vê a recuperação e não sabe como foi. Que mágica eu fiz. A gente atrapalha mais do que o paciente é atrapalhado. Porque se a gente fica dando ordem e ele tentando acompanhar o nosso raciocínio. Esses movimentos, gente, você não recupera com fisioterapia normal, convencional, de jeito nenhum. Ó. Tem mais. Fui eu. Eu faço a tradução simultânea. Olha o sufoco para ele agora baixar para pegar sozinho, porque não tem ajuda. Levanta, se vira, sai e anda. Aí caiu tudo. Sexta-feira, dia 30, 3 anos, que ele não toma absolutamente nada, mora num sítio, então é anti qualquer coisa, porque ele não tem, a família não tem dinheiro para filtro solar, nem nada disso, que ele obrigatoriamente deveria estar 24 horas por dia lambuzado, e ele está assim. O Matheus foi uma picada de escorpião e foi uma confusão, porque o pessoal queria processar os médicos, porque demoraram para fazer o soro, e aí, na verdade, não foi choque anafilático por conta do soro anti-escorpiônico, mas foi um choque cardiogênico que ele teve pela picada, pelo veneno, porque foi muito em seguida da picada que ele teve toda a complicação. E ele hoje também estava em coma muito tempo. O Matheus tem 4 anos que a gente acompanha ele. Hidro. O Matheus a gente faz a hidro, faz o REAC, faz a oligoterapia e faz o ozônio retal. A família tem a máquina, o fisioterapeuta faz, e eu visito eles em Presidente Prudente uma vez por mês. Ele também nós conseguimos segurar sem gastrostomia, e ele come normalmente por boca hoje. Cresceu a beça e está super bem o Matheus. Já acompanha o movimento, já fala, já chama a mãe, mas ainda não tem uma mobilidade como a gente gostaria. Mas moram muito longe, então às vezes eu não dou conta de fazer a supervisão de todo mundo.
Isso aqui é muito interessante, porque vocês vão ver a maioria das crianças com retardo de desenvolvimento psicomotor do meu grupo são por conta disso aqui. Em 1940, eram 4 estímulos antes dos 2 anos e nunca mais de 1 estímulo por vez. Em 80, as crianças recebiam 8 estímulos antes de 2 anos, nunca mais de 2 estímulos por vez. Em 2012, 49 doses de 14 diferentes vacinas até os 6 anos de idade. Ora, se a neuroanatomia não mudou e a neurofisiologia não mudou, todo mundo sabe que o sistema nervoso só amadurece aos 2 anos. Como o intestino só amadurece totalmente aos 2 anos. Então, se ele não está completamente diferenciado e eu encharco de estímulos nesse sistema imunológico com vacinas que têm como conservante o timerosal, o etilmercúrio, eu tenho uma série de pacientes com retardo grave causado por isso. Porque hoje, como a gente usa a biorressonância, você consegue detectar, de uma forma também não invasiva, a intoxicação por metal pesado, por chumbo, por mercúrio, por alumínio. Todos eles são neurotóxicos. Então, ela vai falar em inglês, a tradução está em português, não precisa ouvir muito alto porque não tem microfone aqui. Mas olha como é interessante essa reportagem. É rapidinho. É, tá lá? Ah, tá, então.
eu já fico feliz de saber que isso está sendo discutido em algum lugar. Porque eu, particularmente, não me sinto à vontade para dizer para uma mãe não vacine seu filho. Mas, se você tiver a informação, ela mesma vai escolher. Assim, eu tenho N pacientes que, com o Apgar 10, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum aspecto sindrômico, com o exame genético normal e que evoluem a partir, normalmente, dos 8 meses, com um retardo de desenvolvimento neuropsicomotor. Não são poucos por esse Brasil afora que eu acompanho. Então, o que tem me realmente ajudado a melhorar é o ozônio. A Rebeca é uma delas. A Rebeca foi um Apgar 10, não teve problema nenhum, nem de gestação, nem de parto, e evoluiu. A partir dos 6 meses, ela já não sustentava o pescoço, e assim por diante. Com essa postura a qualquer estímulo, e com o ozônio, a Rebeca evoluiu assim. Isso a gente faz a hidroozônio no consultório, e aí ela sustenta o pescoço. A posição, a postura, a água morninha e a cromoterapia. Essa vasqueta tem uma lâmpada de cromo e eles se divertem. E a família passa a colaborar e a fazer e a tratar como uma criança normal, né? Muda tudo. O que mais o pessoal fala para mim, argumenta, é assim, mas não tem comprovação científica. Eu estou careca já de dar de livro, trabalho, mas eu sempre estou trazendo para saber que existe sim, que a gente aqui tem que ter competência para escolher o que quer estudar e o que quer aprender, né? Eu acho interessante o que o Einstein diz. Então, eu vou continuar tentando consertar essa criançada, porque a minha vontade é maior. Opa. Muito obrigada. Uma vez cicatrizado, eu não tenho recidiva de escara. E são pacientes que eu acompanho há mais de 8 anos. Não é pouco tempo, não. Não volta. Sim, sim, sim. Todas elas, ozônio retal. Todos eles têm ozônio retal. Todos usam ozônio retal. Porque, veja bem, são pacientes que eu vou acompanhar a longo prazo. Como é que eu vou fazer autoemo nesses pacientes? Não dá para fazer. Não dá. Na primeira semana tomou a primeira picada, na segunda não volta. Entendeu? E cada vez que olhar para mim, abre um berreiro. Então, não tem a menor chance. E o ozônio retal é a forma mais fácil, mais rápida e de melhor resultado que eu tenho. Eu nunca fiz autoemo de nenhuma forma em nenhum desses pacientes. A 30 Gmail sempre. Sempre. E espalho com bambu. Espalho com bambu. Resultados tão bons quanto. E dói menos. E você consegue. Oi. Reforçando seu comentário sobre vacina, eu posso fazer um breve relatório de uma experiência minha. Eu, há 30 anos atrás, por aí, não sei, eu recebi uma pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, doutor, eu queria que o senhor acompanhasse, eu sou pediatra. Essa criança, porque é a segunda que eu tenho, a primeira minha foi bem até 1 ano, tudo bem. Depois de 1 ano começou a perder, regredir. Eu queria que o senhor acompanhasse de perto. Aí eu pedi um neuropediatra para me acompanhar comigo. E foi assim, todas as aquisições normais até 1 ano. Quando chegou 1 ano, ele voltou no meu corpo e falou assim, começou. Eu não notei nada, só no olhar. O olhar já não era o mesmo. E aí foi decrescendo outra paralisia cerebral. Aí fez teste genético, fiz
tudo que tinha de fazer, aconselhou não ter mais criança. E ela engravidou. Veio uma terceira menina. E nessa época parece que tinha havido uma questão de uma rainha, que era do Brasil, que estava num daqueles países lá da Europa, que a menina dela teve um acidente de vacina semelhante. Aí o neuropediatra dela, lucidamente, falou, você não vai tomar nenhuma vacina. Essa criança hoje é um adulto, não tem nada. Então, eu tenho N casos. Agora, por outro lado, eu vou completar, a vacinação é obrigatória. Se você contraindica uma vacina e ela tem aquela doença, você está perdido. Aconteceu comigo, felizmente a cliente era muito fiel e bacana. Quando começou a vacina contra hemófilos, ela veio e falou, doutor, tem mais essa vacina, o que o senhor acha? Falei, olha, eu não posso te aconselhar sim ou não, mas meus netos não tomam. Bastou isso, né? Um dia ela me ligou, falou assim, olha, minha criança está com febre e tal. Falei, leva amanhã cedo lá para eu ver. Quando ela chegou com a criança, estava em coma. E, por sorte, eu estava perto do hospital, com um neuropediatra que eu escolheria. Ele viu na hora, foi uma meningite grave por hemófilos, aquilo que eu tinha contraindicado. Aí eu fiz homeopatia lá, escondido na UTI. Essa criança hoje é um adulto sadio, mas eu corri o risco. Então a gente fica... hoje é uma criança, é um adulto sadio, felizmente tudo correu bem, mas a gente fica entre a cruz e a espada, né? Porque é obrigatória a vacinação. A vacinação é obrigatória, mas veja bem, eu baixo o tempo inteiro toda aquela relação de vacinas do Ministério da Saúde para que eu vá me atualizando, porque aquilo é um absurdo. E aí tem lá, assim, desculpe a expressão, mas eu não posso modificar isso, uma animalidade escrita pelo Ministério da Saúde, dizendo que você pode dar quantas vacinas você quiser, está escrito lá, quantas vacinas você quiser dar, desde que não seja no mesmo local. Quer dizer, ele loteou o corpo humano e vai me convencer de que não existe a menor comunicação entre todas essas células que estão amontoadas na gente, que a gente chama de corpo, né? Olha, eu queria lhe perguntar qual é a sua experiência em dor neuropática pós-AVC. Se você tem, o que você faz. E aí eu vou aproveitar também e pedir para falar também sobre trauma raquimedular. Qual é a sua experiência? Porque eu fiquei babando aqui com a sua aula. Em dor neuropática, eu faço o que todo mundo faz. Eu faço ozônio no trajeto, faço o articular, faço o retal, uso o frequencial de capsaicina, que é um analgésico legal. Eu uso muito os produtos da Physioquantic, porque eu não tenho problema de quantidade. Eu não tenho dose ponderal. Ou eu tenho a oligoterapia, eu tenho microdoses de absorção sublingual, então eu tenho uma resposta muito rápida. Ou eu uso o frequencial, que eu também não... Então eu uso frequência de órgão. E aí que eu ia falar aqui para o colega pediatra, que para essas crianças eu dou o frequencial de cérebro, eu dou o frequencial de todos os sistemas, num passo a passo, fazendo a manutenção da alimentação. E isso melhora muito e reforça muito a nutrição celular. E aí que eu acho que, associado ao ozônio, eu tenho essa resposta toda maravilhosa. Com relação ao trauma raquimedular, aos que têm secção de medula, eu tenho um paciente com ferimento por arma branca, por tiro, por acidente de carro. Eu tenho um grupo que a gente está trabalhando, principalmente com a dieta, porque 100% deles são obesos.
E fica muito difícil de trabalhar. Então, a gente está fazendo a parte clínica, e aí o que eu digo também para o pessoal, se não vai aderir à dieta, vão me dar alta, porque são eles que vão me dar alta, porque eu não vou atender, eu não vou continuar, porque é uma perda de tempo muito grande. É um paciente crônico, demorado, e você quer fazer, mas você, não, mas como é que eu vou ficar sem meu leite? Então, não torra a minha cabeça, porque não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. E aí, a gente tem preparado esses pacientes. É um grupo que eu ainda não fiz na prática, eles não estão prontos para ir para a célula-tronco. Nós já temos um grupo assim todo programado para trabalhar em cima disso. O que eu tenho de resultado de doença neuromuscular é fantástico. Hoje eu não trouxe no iPad, mas eu posso trazer amanhã para mostrar para vocês o vídeo que a gente fez, uma distrofia muscular que está andando. Fantástico, fantástico, fantástico. Ele já está andando, ele tinha toda a marcha de pinguim e ele está andando agora, assim, bem, bem. E aí a gente ainda está no comecinho do tratamento.